Segundo bloco da ótima entrevista com o Flávio Rocha. Flávio, eu queria falar de um outro assunto agora, parte política. Você no primeiro bloco falou sobre a sua história de empreendedorismo, de geração de empregos. E algum tempo atrás eu via que os empresários viravam a cara para a política, né? Eu nunca, não gostavam nem de sair fotografia com político. Agora a gente vê uma onda de pessoas falando que o Brasil precisa de ajuda, ou seja, precisa pôr pessoa certa, empreendedora, que entenda de emprego principalmente, você é o rei do emprego, né? Na área política. Agora você é candidato à presidência da República pelo PRB, não é isso? Me fala um pouquinho dessa sua ideia. Há um tempo atrás você dizia que ia ficar no seu lugar mesmo, tentando colaborar com o empresariado. Mas o que te fez mudar foi o peso do Estado excessivo em cima das empresas para você começar a pensar em ser presidente da República? Décio, eu acho que dizia Peter Drucker que não existe país subdesenvolvido, existe país subgerenciado, né? O empresário tem um papel a cumprir, ele tem que ele tem que fazer a interlocução entre economia e política. Quando ele não faz isso, o que acontece é que essa delicada conexão entre esses dois mundos tão importantes cai da mão de uma burocracia insensível, muitas vezes que entende muito das leis dos homens, mas é analfabeta na lei maior, que é a lei do livre mercado. Então, a figura do empresário moita contribuiu para a perda competitiva, né? Então, começou com um movimento chamado Brasil 200, que visava realmente instigar, né, aqueles que podem contribuir, que podem contaminar, impregnar o Estado, que está tão ensimesmado, tão voltado para os seus privilégios, tão distanciado do propósito do Estado, que deve ser servir. Então começou realmente com o movimento empresarial e agora um ganho de consciência que o movimento é muito mais amplo. O conflito que vai se definir agora na eleição talvez mais importante da história é entre os que produzem, e nós somos 98% da população, mas não nos damos conta disso, e uma casta que parasita no gigantismo do Estado. Então, no momento, posso dizer, o apogeu da minha vida profissional, o ano de 2017 foi o melhor ano da história da empresa, que completava 70 anos. O melhor ano dos 70 anos. Exatamente. Um ano de 500% de valorização em 18 meses, esse é o maior indicador. Né? Recordes do top line ao bottom line, resultado, faturamento, mas eu estava angustiado com aquela sensação de que estava ocupando uma cabine confortável no transatlântico que está prestes a naufragar. Então, eu saí da minha zona de conforto, se é que se pode chamar a zona de conforto uma empresa num ambiente tão hostil à competitividade, né, no Brasil, e acho que é uma decisão que realmente não atende à conveniência pessoal ou da empresa, a família sofre muito, mas é um sentimento de missão que eu me lancei nesta empreitada, porque é fundamental que se vire a página e encerre esse capítulo onde o resultado foi a maior crise na história, foi a destruição da competitividade brasileira, e quem pode mudar isso é a imensa maioria que puxa a carruagem para devolver o Estado brasileiro aos seus reais donos, que somos nós, o povo brasileiro, os que pagam a conta, os que puxam a carruagem, os que produzem, em suma. A lei trabalhista já mudou um pouco. Eu não sei se você, quando for presidente, vai querer forçar a mudar um pouco mais. Principalmente a parte de terceirização. Você teve um episódio complicado lá sobre a terceirização, que foi aceita para lá. Me fala um pouquinho o que aconteceu e se você está um pouco mais aliviado hoje em dia a respeito disso. Olha, eu tenho muito o que me orgulhar na Riachuelo, o trabalho, o impacto social, mas que ela produz. Mas o que eu mais me orgulho é um projeto chamado ProSertão, que visa implementar 300 pequenas fábricas de costura. A costura é o elo da cadeia têxtil de maior impacto social, porque com 5% do investimento você gera 80% dos empregos, e a gente estava transformando o sertão, começando pelo Rio Grande do Norte, né? 6 anos de seca. Então a chegada de uma oficina dessa, chegava em cidades que nunca tinham visto uma carteira de trabalho assinada.
cidades de 5 a 15 mil habitantes, onde não existia absolutamente produção. Tinha sido extinta Ou seja, eles a produção. produziam para vocês compravam? Não tinha produção, não tinha agricultura, era populações inteiras vivendo do Bolsa Família ou do Fundo Rural. E uma elite pendurada nos cabides de emprego da prefeitura. A chegada de um empreendimento desse, de uma semente do empreendedorismo, tem um efeito assim seminal, transformador. Você volta 6 meses depois, a cidade está transformada, a autoestima das pessoas está transformada. É uma coisa realmente maravilhosa que eu muito me orgulho. Foi quando, para minha surpresa, aqueles que dizem defender o trabalhador, né, vieram contra praticamente toda a opinião pública, tentar destruir um sonho de transformação. Não pode. Então isso realmente me ensinou muito, porque eu vi que o problema do Brasil é uma aristocracia burocrática, ideologizada, que está tirando o Brasil do jogo competitivo intencionalmente, com a sua ideologia ultrapassada. Eles se travestem muitas vezes de defensores ou do direito do consumidor, ou do direito à segurança do trabalho, ou do direito dos índios, que são causas absolutamente nobres, mas o que está por trás é uma ideologia retrógrada, anticapitalista, que está tirando o Brasil do jogo competitivo. O Brasil está aí entre os países menos, no pelotão dos 30 países mais hostis ao empreendedorismo. Por isso essa é a minha decisão. Eu quero ser o guardião da competitividade, porque é só a mentalidade empresarial, dos que entendem como o mercado, como a vida funciona, podem realmente fazer uma faxina dessa ideologia tóxica, que a gente tirou talvez da cúpula do poder, do Planalto, mas ela está enraizada em todas as áreas da vida brasileira e há o risco realmente de nós perdermos o bonde. O mundo está caminhando, o mundo está cada vez mais competitivo, a produtividade cresce e o Brasil está ficando para trás. Nós podemos, com 4 reformas, você mencionou aí a trabalhista, 4 reformas no primeiro ano de governo, tirar o Brasil daquele pelotão dos países estagnados, porque são das economias travadas, burocratizadas, e com essas 4 reformas, entre as quais a trabalhista, que já está mostrando os seus efeitos, a conquista do trabalhador, que foi a reforma trabalhista, nós podemos, no primeiro ano de governo, colocar o Brasil naquele pelotão dos países prósperos, porque não existe prosperidade sem liberdade econômica. Os países prósperos são os países livres, destravados, regidos pela sabedoria suprema do livre mercado. E planos de previdência? Tentaram uma reforma na previdência, não conseguiram. Isso é fundamental para um Brasil melhor, não é? Nós não temos um problema geral de previdência. 32 milhões de simples mortais como nós, com um teto de R$5 mil de aposentadoria, uma média de R$1.300, isso produz 25% do déficit do problema. Perfeitamente equacionável ao se transferir isso aí para uma previdência de capitalização e não a previdência da mão para a boca, como está aí. Agora, o problema real e a dificuldade do governo aí é de enfrentar, porque você está mexendo com corporações poderosas, diz respeito a 1 milhão de superaposentadorias. É aí que se acumulou, em 10 anos, R$1,5 trilhão. Tem contra-cheques aí, né? A aposentadoria do funcionalismo público é o maior programa de redistribuição de renda do mundo, só que com sinais trocados. É o pobre financiando o rico. É a imensa maioria do contribuinte pobre brasileiro que paga impostos sorrateiramente escondidos nos produtos que ele consome, ele não percebe, para financiar os super salários, os privilégios inomináveis aí dessa burocracia que se apropriou do Estado em benefício próprio. Agora, a sua candidatura, falou um pouquinho desse assunto que para mim é preocupante. O brasileiro já provou que não sabe votar direito, né? Na minha opinião. Discordo. Quem não está fazendo a sua parte é a classe política. Pois é, talvez tenham gratidão pelo Lula, votaram no Lula e tal, mas como é que você vai fazer? Eu já sei que a Gisele me informou, a tua assessora, que na pesquisa, você já está igual com o Temer, com o Meirelles, que está na mídia todo dia. Como é que você vai fazer para conseguir ir para o segundo turno e aumentar a sua percepção como candidato do emprego? Qual é a sua estratégia? Bom, em primeiro lugar, meu comentário com relação ao eleitor, o eleitor melhorou, né, imensamente.
né, esses 15 anos aí de ideias ruins e tóxicas que erodiram os nossos valores e destruíram a economia, só não foram totalmente perdidos porque houve um aprendizado, uma melhora do eleitor que está pronto para fazer a sua parte. O eleitor votou bem em 2016, né? Agora falta o produto óbvio, o candidato, usando a linguagem varejista, fala o produto na prateleira, né? O eleitor está ávido para votar num contraponto a esse período que ele quer deixar para trás, que seja um projeto liberal na economia, porque essa é a única forma de dar certo na economia, e que se posicione contrariamente à inversão de valores que aconteceu, que gerou corrupção, que gerou explosão de criminalidade. Esse produto não existia ainda, é esse que nós queremos e vamos representar. Eu acho que esse é o caminho da mudança. Flávio, eu queria te agradecer muito a atenção, viu? Muito obrigado. Fiquei feliz de conhecer a sua história, pessoalmente você contando, e boa sorte nesse desafio que você tem para frente. Você tem vencido os seus desafios facilmente, né? Obrigado pela Muito obrigado, participação. É uma grande alegria estar com você. Um abraço aos amigos espectadores. Esse foi Flávio Rocha, empresário de primeira e candidato oficial agora à presidência da República. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.